Muito bem, meus amados irmãos. Vamos para o tema de hoje? Anotem então, amados. Tema desta manhã, eis aí. Predestinação, o amor de Deus pelos seus. Amém? Predestinação, o amor de Deus pelos seus. Antes de nós lermos o versículo inicial, vou me dirigir aos irmãos que estão na gravação da mensagem, que estão assistindo, né? Nesta câmera, nossa segunda câmera aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, graças ao Senhor. Muitos novos irmãos têm acompanhado o nosso trabalho, têm visto os nossos vídeos aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então é uma alegria muito grande ter vocês aí assistindo, né? E saibam vocês que é um privilégio muito grande da parte de Deus para com vocês estarem recebendo a palavra da graça. É um privilégio. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta a respeito de experiências com Deus, eu sempre digo o seguinte: nós podemos, e é bom que tenhamos, muitas experiências com Deus das diversas maneiras. Mas a maior de todas, pelo menos essa é a minha opinião, é você conhecer o Evangelho da Graça. Você pode ter a experiência mais maravilhosa que for com Deus nesse mundo, e todas elas são válidas. Mas a maior experiência que uma pessoa pode ter com Deus é receber a revelação do seu único e genuíno Evangelho, chamado Evangelho da Graça de Deus. Então, se você está assistindo a gravação e acompanhando, crescendo em graça com a gente, significa que Deus está te presenteando. Você conhecer um Evangelho realmente libertador, sabe, que transforma realmente vidas, que prepara vidas para que sejam luz do mundo e sal da terra. Somente o Evangelho da Graça pode fazer isso. Amém, abençoados? Então, se você está assistindo aí, amado, depois acompanhe outros materiais nossos. Nós temos o nosso site, né, evangelhogenuino.com.br, tudo junto, sem acento. Nesse site você encontra um portal com muitas informações da graça, quase 400 mensagens em áudio, sabe, vídeos incontáveis. E, pessoal, é um conteúdo muito grande. Textos, já perdemos as contas, né, de quantos textos nós temos aí publicados na internet, livros que você pode adquirir, livros maravilhosos, e tá para ver mais livros aí pela frente. Então, acompanhem o nosso material, cresça em graça com a gente. Se durante essa mensagem nós oferecermos para vocês, nos lembrarmos, né, de algum outro material nosso, um texto, um vídeo, um áudio, esse material, o link dele vai estar disponível no YouTube, tá? É só você clicar em mostrar mais. Se você está assistindo pelo Facebook, é só você dar um pulinho no nosso canal no YouTube e pegar lá os links, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. O nosso primeiro versículo abençoado desta manhã está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Essa aqui é a Nova Versão Internacional. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o que, amado? Os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Palavra linda, né? Glória a Deus. Eterna Igreja de Cristo Jesus, povo abençoado de Deus, mais do que vencedores, filhos do Deus Altíssimo, predestinados em amor. Amém. Uma das coisas que a palavra da graça nos faz compreender com bastante profundidade é o amor de Deus. Porque você para pensar no grande benefício, sabe, que Deus nos concedeu gratuitamente. Você para raciocinar isso. Isso você só conhece pela palavra da graça. Quando isso te é revelado, você entende o grandioso amor que Deus teve. Abençoadas pessoas, infelizmente, por não terem conhecimento da graça, ficam aí lutando, né? Para tentarem ser salvas, para tentarem ser abençoadas. Infelizmente estão sendo enganadas por um sistema corrupto, né? Por cães gulosos, por homens fraudulentos que estão totalmente fora da verdade. E as pessoas vivem lutando e fazem campanha e sacrificam daqui e compram objeto dali, passa óleo e vai no monte e jejum daqui, jejum de lá. Por que elas vivem nessa luta? Porque elas não compreendem com profundidade o amor de Deus. Quando você entende o amor de Deus, você entende que tudo Ele nos deu de graça e não nos cobrou nada. O que Deus te cobrou para Ele te salvar? Nada. Absolutamente nada.
Ah, então quer dizer, Cristiano, que foi de graça. Para nós foi. Para Deus não. Deus pagou um grandioso preço. Ele se manifestou em carne, ele se humilhou como homem, né? Morreu e derramou o seu sangue como cordeiro. Esse foi um preço que nenhum outro homem poderia pagar. Somente Deus manifestado em carne poderia pagar. Então foi de graça para nós, para Deus não. Então, quando você entende a graça e você você interrompe na sua vida essa busca incessante pelas bênçãos que já, na verdade já nos pertencem, né? Quando você interrompe isso pela graça, você está justamente valorizando o que Jesus fez. Porque antes, amados, de conhecermos a graça, eu posso falar por mim, né? Eu vivia nesse desespero de ter medo de perder a salvação, medo do Satanás, medo de Deus, medo do diabo, e lutava para ser salvo. E se Jesus voltar, o céu vai explodir, eu vou ficar aqui queimando no inferno. Sabe? Mas por que eu pensava isso? Porque as pessoas, o sistema havia colocado isso na minha mente. Essas coisas são fortalezas. E Paulo diz que que o conhecimento de Deus é para quebrar, para destruir as fortalezas. Essa é a nossa batalha, aliás. Né? A verdadeira batalha espiritual é você lutar contra essas fortalezas que estão aí, né, impregnadas na mente do povo e na nossa mente antes de conhecermos a graça. Então a gente vivia, sabe, envolvido com isso, sem conhecer o amor de Deus, achando que Deus sempre estava odiando, né? Deus me odeia, Deus não é possível, porque era, né, tanta cobrança, tanto desespero, tanto medo, que você pensa que Deus te detestava. Nós estávamos sempre em conflito, por quê? Porque achávamos que estávamos sempre em pecado, sempre desgraçados, sempre cheios de falha. Na carne nós temos falha, mas o Senhor não nos conhece segundo a carne. O homem vê a aparência, o Senhor vê o quê? O coração. A palavra diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. Ora, se o meu chamado é não conhecer a ninguém segundo a carne, Deus muito menos. Quem recebe essa palavra? Então, amado, quando o amor de Deus é revelado, você entende. Tudo foi dado pela graça, tudo foi dado pelo favor, tudo foi dado porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. E esse conhecimento que eu quero transmitir para você, que está ao vivo, você que está na gravação também, para você entender que o ato de Deus ter predestinado o seu povo foi um ato de amor. As pessoas têm essa coisa, né, de lutarem contra a predestinação porque acham que é injustiça. Se você pegar Romanos no capítulo 9, você vai ver, se eu não me engano, o versículo 14, Paulo está justamente nesse capítulo falando de eleição. E aí Paulo faz uma pergunta retórica que é maravilhosa. Há injustiça da parte de Deus? E o próprio Paulo responde no versículo: de modo nenhum. Por quê? Porque tudo que Deus faz é justo. Por mais que na nossa mente limitadíssima, humana que nós temos, muitas das vezes pareça que não é justiça, pareça que não é correto, tudo que Deus faz é fruto de justiça. Então, se ele predestinou o seu povo, foi sim um ato de justiça e de amor. Então veja aqui, voltando em Romanos 8, 29. Note uma coisa: pois aqueles que de antemão conheceu. Primeiro foque aqui na palavra aqueles. Aqueles aponta para quê? Para um grupo de pessoas. Aqueles. Um grupo especial que Deus conheceu quando? Olha ali, ó, de antemão. E esse conhecer, ainda que muitos queiram relativizar, não tem o que relativizar, é conhecer mesmo, literalmente. O Senhor nos conheceu de antemão. Esse antemão é antes da fundação do mundo. Você vai ver daqui a pouco. Você que de repente está na gravação, nunca leu isso na Bíblia, está aí surpreso. Calma aí, vai até o final que você vai entender. E temos outros materiais que a gente vai recomendar para vocês aí, que vai estar no link. Então não desiste da mensagem não, continue acompanhando. Você está vendo que não sou eu que estou criando doutrina, inventando. Eu estou lendo na Bíblia. Porque aqueles, ou seja, um grupo de pessoas que de antemão conheceu, o que ele fez? Também os predestinou. Está aqui sublinhado. O que é predestinar? É um destino previamente estabelecido. Então ele predestinou quem? Todos os homens? Não, no texto ali ele diz que ele predestinou aqueles.
Tá pegando, né? Tá pegando o espírito da coisa? Aqueles... Mas quem são aqueles, Cristiano? Deus predestinou aqueles. Quem são aqueles? Aqueles que de antemão ele conheceu. Ele predestinou para quê? Ele deu um predestino para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós, amados, nos tratamos como irmãos porque é o que nós somos. Nós somos filhos do mesmo Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus por isso, né? E tudo isso foi predestinado. E essa predestinação não é injustiça, não é que Deus está fazendo robô. As pessoas falam muito isso, né? Eu não creio em predestinação, porque predestinação quer dizer que eu sou um robô. Calma lá que a gente vai chegar lá. A predestinação é muito... Ela não é pouco, não, gente. Ela é muito bíblica. Em texto e contexto. Você encontra a predestinação desde o início da palavra. Antes do mundo ter... o pecado ter sido introduzido no mundo, já havia a predestinação às duas sementes. Aliás, primeira mensagem que eu vou recomendar, as duas sementes e os propósitos de Deus. Gente, você que quer entender sobre essa separação de duas sementes, de predestinação, olha, quer entender bem isso com profundidade? Assista a esta mensagem. O link vai estar no YouTube aí embaixo desse vídeo que você está assistindo agora. Tá? As duas sementes, os propósitos de Deus. Para você entender que antes mesmo do mundo ter sido separado, antes que houvesse a ruptura entre Deus e a sua criação por causa do pecado, já havia duas sementes. E tudo isso teve um propósito. Tudo isso teve um propósito. Então, amados, como a gente acabou de ler no versículo inicial, o Senhor nos conheceu literalmente antes da criação do universo. Ou seja, em espírito nós já estávamos com Ele antes do mundo ser mundo. Só que o propósito de Deus, amado, é que nós não existíssemos, esse era o propósito e é até hoje, que nós não existíssemos apenas em espírito. O propósito de Deus é que nós nos manifestássemos em carne. E aí surgem muitas perguntas, né? Por que Deus fez isso? As pessoas perguntam muito isso. Por que Deus, sempre soube que haveria o pecado, que o homem ia se corromper? Por que Deus criou? Por que Deus criou tudo? E qual o propósito de Deus? Amado, olha só, eu não sei. Vamos ser sinceros? Eu não sei. Poderia muito bem ficar aqui conjecturando e falar, foi por isso, foi por aquilo. Amado, eu não sei. Olha, nem todos os propósitos de Deus são revelados. Eu pelo menos desconheço. Pode ser que até exista, mas eu desconheço. Qualquer passagem bíblica que fale claramente por que Deus criou tudo, por que Deus nos fez sair do âmbito espiritual e nos manifestarmos em carne. Por que tudo isso? Eu não sei. Eu não sei. Por mais que nós tenhamos, amados, a iluminação do nosso entendimento pelo Evangelho da Graça, nem tudo Deus permite que nós conheçamos. Eu guardo no meu coração, isso é uma opinião minha particular, tá? Estou deixando bem claro, eu não estou dizendo que isso está escrito, não, é uma opinião minha. Eu acredito que na eternidade não haverá nenhum tipo de segredo. Eu acredito que quando nós deixarmos esta vida terrena, recebemos corpo glorificado, lá no reino de Deus, no paraíso, no terceiro céu, acredito que nós saberemos de tudo. Isso é uma esperança que eu tenho. Mas veja bem, eu não estou afirmando que está escrito que vai ser assim. É uma esperança que eu guardo no meu coração. Agora, enquanto estamos aqui nesse mundo, há essa limitação carnal e nem tudo é revelado. Veja só que texto interessante. De Deuteronômio, veja só, lá no Antigo Pacto, 29, versículo 29. Vamos ler. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Palavra bonita, né? Ou seja, o que está encoberto, o que Deus não permitiu que nós conhecêssemos, mesmo pela sua palavra, pertence a Ele. Então eu não vou ficar aqui conjecturando, inventando doutrina e viajando na maionese aqui para dar uma de sabichão. Não, vamos ser sinceros, nós não sabemos. Por que Deus me fez, eu que fui criado em espírito, que estava com Deus lá, antes da criação do universo, por que Deus me fez manifestar em carne aqui, nesse mundo de sofrimento e etc. Amado, eu não sei por que Deus fez, mas Ele fez. O Senhor nos fez, por isso que a palavra fala, que o Senhor nos fez participar de carne e sangue.
Entenda uma coisa, você que está na gravação, você que está aí ao vivo pela internet, você não é, claro, humanamente é, tá? Mas a minha visão está além da visão humana, tá? Você não é esse corpo de carne. Você está. Ser é diferente de estar, né? Claro que humanamente nós somos formados de 3 elementos: espírito, alma e corpo, nós eleitos de Deus. Estou falando humanamente. Mas quando você tira a sua visão do aspecto humano e você coloca a sua visão no aspecto espiritual, você entende que, na verdade, a sua verdadeira identidade é espiritual. Então, nesse mundo, você não é carne, na verdade, você participa. Porque no espírito você é filho. Vamos ver, vamos conferir em que aspecto nós somos filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Hebreus 12, 9. Veja só. Além do que, tivemos nossos pais segundo a... Olha lá, ó. Tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Sim, evidentemente, né? Aí há uma pergunta retórica aqui. Não nos sujeitaremos muito mais a quem? A quem? Ao Pai dos Espíritos para vivermos? Vamos raciocinar. Nós temos, ou tivemos, pais segundo a carne. Graças a Deus eu tenho meus pais, minha mãe está ali acompanhando, cultuando. Tenho meu pai lá em casa, graças a Deus, com saúde. Eles são meus pais segundo a carne. Então, na carne eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus na carne? Não, na carne eu sou filho do João Batista e da Eni Fernandes. Na carne. Agora, Deus é pai de quem? Pai dos espíritos. Então, no espírito sempre fomos filhos. Agora, na carne, ao nos manifestarmos em carne, o Senhor permitiu que nós tivéssemos pais biológicos, pais segundo a carne. Está claro isso para você? Então vamos ver agora Hebreus 2,14, só a primeira parte do versículo. Hebreus 2,14, vamos lá. E, visto como os filhos... Vamos parar aqui, ó. O que nós acabamos de ler? Que Deus é pai de quê? Dos espíritos. Então, você vê que eu estou na mesma carta. Só que primeiro eu li o capítulo 12 e agora eu estou lendo o capítulo 2. Mas é a mesma carta. Visto como os filhos. Quem são, então, os filhos? Os espíritos. Você acabou de ler comigo que o Senhor é pai dos espíritos. Então, há os pais segundo a carne e há o pai dos espíritos. Então, quando aqui o texto fala os filhos, está se referindo aos espíritos. Aqueles que Deus conheceu de antemão, que você leu comigo lá no início da mensagem. Tá? Então, visto como os espíritos, ó o que está sublinhado aqui, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Note a semelhança. Deus tinha pré-existência, não tinha? Sim, antes da criação do universo. E Deus veio e participou de carne e sangue. Então você vê que está dizendo o quê? Semelhantemente, os seus filhos também tiveram pré-existência no Espírito e vieram participar. Gente, está muito claro ali o texto. Participar de carne e sangue. Nós estamos aqui numa participação. E note, isso não tem nada a ver com o espiritismo, hein? Ah, esse negócio de pré-existência, então vocês creem em reencarnação. Não, nós não cremos e não pregamos reencarnação. Simplesmente porque reencarnação não tem respaldo bíblico. Porque se tivesse, eu não teria problema nenhum em pregar. Eu não estou aqui para agradar sistema religioso. Ah, então você não prega? Não, eu não prego porque não está na Bíblia. Tá? O pessoal pega a reencarnação e olha, para a pessoa crer. Tudo bem, você pode até crer em reencarnação do ponto de vista de doutrinas fora da Bíblia. Aí ok, o cara quer abraçar uma doutrina que não está na Bíblia, ok, tudo bem. Agora, se o cara quer usar a Bíblia para afirmar que reencarnação existe, aí é uma outra conversa. Não existe. Na Bíblia não tem. Existem textos forçados e muito forçados e tal, mas na verdade não há respaldo. Então nós não cremos nisso. Agora, pré-existência está muito claro. Aqui, você acabou de ler comigo. Os espíritos participam da carne e sangue. Quem são os espíritos? São aqueles. Você lembra do início? Aqueles que de antemão conheceu. Está muito claro para você isso?
Glória a Deus por isso. Para você entender melhor isso, amado, as duas sementes dos propósitos de Deus. Assista essa mensagem, tá? Então, amados, nós não sabemos os motivos de Deus em criar todas as coisas, em nos fazer participar de carne e sangue. Agora, a coisa eu posso dizer e afirmar para vocês. Mesmo não sabendo o motivo, tinha que ser feito. Isso eu posso afirmar. Porque Deus, amado, não faz nada à toa. Nada é por acaso. Então, se Ele criou o universo, fez manifestar os seus filhos espíritos em carne, isso tinha que ser feito. Se não tivesse que ser feito, Deus não faria. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, amados, a esmagadora maioria das pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, essa maioria nega veementemente a doutrina da soberania absoluta de Deus, que é a predestinação. Você fala com qualquer pessoa aí, não todas as denominações, mas a esmagadora maioria, como eu falei. Você fala de predestinação e o cara pula que nem pipoca quente. Fala de predestinação, a pipoca come solta aí no sistema. Ih, que eu não aceito, ih, que é falso profeta. Sabe o que é interessante? Que a doutrina que eles defendem, chamada de livre-arbítrio humano para a salvação, não existe na Bíblia. Isso aqui é curioso, amado. Você vê que a cegueira espiritual é tão grande que o que não está na Bíblia é defendido pela maioria. Agora, a predestinação, como eu falei, ela é totalmente bíblica, texto e contexto. É irrefutável. Mas as pessoas dizem que não existe. Aí quando lê o versículo, como nós lemos no primeiro da mensagem, a pessoa fica relativizando. Não, veja bem, não é bem assim, é acolá, e vamos adaptar daqui e dali. Eles negam, amado, o que é claríssimo na palavra. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. O livre-arbítrio existe. É evidente que ele existe. Porém, o único ser que possui livre-arbítrio pleno é quem? Deus. O homem tem arbítrio, claro que tem. Mas o arbítrio do homem é limitadíssimo. A começar por termos carne, né? A carne é um impedimento para muitas coisas. A natureza humana nos domina, muitas das vezes, né, e nos limita do ponto de vista espiritual. Então, o nosso arbítrio humano, ele não consegue ser livre como o de Deus. Deus sim tem livre-arbítrio. O arbítrio do homem é super limitado. O arbítrio do homem, ele diz respeito à nossa vida diária. A nosso viver. Quando você vê Paulo falando aos Gálatas, né, ele fala, tudo que o homem semear, ele também ceifará. O que Paulo está dizendo? Que ao homem é dada a oportunidade de se plantar sementes no mundo. É ou não é, pastor? Né? Tudo que você plantar no mundo, você vai colher. Ou seja, você tem arbítrio para plantar e colher. Você tem arbítrio para escolher a sua vida. Para escolher, você vai escolher o seu emprego, você vai escolher a roupa que você veste, a comida que você come, onde você vai andar, deixar de andar, o que você vai fazer, deixar de fazer, e você vai colher as consequências de tudo isso. A nossa vida, eu estava falando com o Frei agora há pouco, né, Frei? Antes de começar a reunião aqui, a nossa vida é feita de escolhas, né? Você, amado, você é hoje. O que você é hoje, muito, mas muito do que você é hoje, vem das suas escolhas. Então as nossas escolhas definem muitas coisas em nossas vidas e Deus permite que nós plantemos e colhamos. Mas esse é o arbítrio humano. O arbítrio humano para aí. Agora, o homem em si mesmo abençoado, ele é incapaz de escolher as coisas espirituais, de querer se envolver com as coisas espirituais. O arbítrio do homem não é capaz disso. Aliás, nós colocamos no texto, no nosso site essa semana. É claro que eu falo essa semana, eu estou datando o vídeo, né? Mas, enfim, você que está assistindo a gravação daqui a 2, 3 anos, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse texto que eu vou falar agora, eu vou deixar no link também. Porque nós colocamos um texto no nosso site que fala justamente disso, da incapacidade do arbítrio humano em relação às coisas espirituais. Tá? Mas porque assim, como é gravação, às vezes a pessoa está assistindo daqui a 2 anos, então já passou, o texto já está lá para trás. Eu vou colocar o texto no link também para vocês lerem. E quando eu coloquei o texto, e eu achei um texto tão maravilhoso, eu coloquei, e eu mesmo fiquei me deleitando com o texto, falei, poxa, eu quero falar mais disso. Se Deus quiser, no domingo eu vou falar disso, estamos aqui falando. Porque é um assunto maravilhoso e fascinante. E é bom você entender que você, em si mesmo, você é incapaz. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na fraqueza do homem.
Paulo falou isso, Deus, aliás, falou para Paulo, né? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é bom você entender que você em si mesmo você é fraco. Você depende totalmente de Deus. Então o homem é incapaz, o homem jamais, amado, escolheria pertencer à família de Deus. O homem nunca escolheria Deus. Então eu te pergunto, devido a essa incapacidade, vocês acham mesmo que Deus deixaria a salvação, por exemplo, os caminhos espirituais do homem na mão do homem? Vocês acham mesmo? Ah, mas Cristiano, onde é que você mostra na palavra a incapacidade do homem? Vamos lá. Romanos 3,11. Olha aí, ó. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Será que precisa de mais? Se não há quem busque a Deus, como é que Deus ia deixar na mão do homem? Ah, me escolhe aí se você quiser. Aceitar Jesus, entre aspas. Qual o sentido disso? Não tem sentido. O homem é incapaz. 2 Coríntios 3,5. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, amado, a sua capacidade em todos os sentidos, especialmente do ponto de vista espiritual, vem de Deus. Então, se você pertence à família de Deus, se você hoje é um batalhador do reino de Deus, né? É um guerreiro do reino de Deus, tudo isso é porque Deus te escolheu, Deus te preparou para isso. Porque Deus, amado, sempre soube que quando nós nos manifestássemos em carne, nós estaríamos totalmente limitados. Não há quem busque a Deus. A nossa capacidade vem dele. Então a sua capacidade, por exemplo, tirando esse versículo do contexto, eu estou tirando do contexto de propósito, mas isso não altera o sentido. Porque aqui no contexto Paulo está falando de uma outra coisa. Mas no sentido, de maneira geral, a nossa capacidade evidentemente vem de Deus. Principalmente das coisas espirituais. Então você não tem capacidade de pensar qualquer coisa. A nossa suficiência vem do Senhor. Um homem incapaz de escolher Jesus. João 5, 39 e 40. Olha só, texto histórico de João. Note que coisa interessante aqui. João 5, 39 e 40. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Note bem o que Jesus está falando aqui. Vocês examinam, vocês vão nas Escrituras, porque vocês acreditam, vocês têm no coração de vocês que a vida eterna está lá. Não é isso que ele está falando? E Jesus fala, olha, as Escrituras elas dão testemunho de mim. Olha o que ele está falando. Vocês vão nas Escrituras, porque vocês acreditam que lá está a vida eterna. E essas mesmas Escrituras que vocês vão lá consultar, elas falam de mim. Agora veja o 40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Sabe o que isso se chama? A incapacidade do homem. Você já notou, amado, que as pessoas... Eu acabei de falar agora há pouco, né? As pessoas pegam conceitos que sequer estão na Bíblia e acreditam firmemente. As pessoas os cristãos estão aí, eles leem a Bíblia. Claro que nem todos, muitos são relaxados, não querem nada com nada. Né? Mas tem muito cristão aí, que se diz cristão, que lê a Bíblia. Lê de cabo a rabo, conhece, cita versículos de cor. Eu li de Gênesis a Apocalipse já 57 vezes. E daí? Aqui, ó, Jesus falou, vocês vão nas Escrituras procurando vida. Só que vocês não querem vir a mim. Amados, vamos raciocinar. O Altíssimo precisava pôr o seu plano da criação em prática. Como nós vimos, Deus tinha um plano, esse plano foi feito, realizado e está em andamento até hoje. E estará para sempre. Né? Para sempre. E o Senhor colocou o seu plano em prática. E tinha que ser colocado, não sabemos porquê, os porquês pertencem a Deus. Uma parte importantíssima desse projeto de Deus era nos fazer participar de carne e sangue, como nós vimos. Né? Só que, abençoado,
na sua eterna sabedoria, Deus, como sempre soube de todas as coisas, o Senhor sempre soube que nós jamais teríamos capacidade de escolhê-lo. Tá claro aí. Se o próprio Deus não nos trouxesse, não nos atraísse, não abrisse o nosso entendimento, não viesse habitar em nós com o seu Espírito, nós não teríamos condições de escolhê-lo. O homem é incapaz disso. Está claro para você isso? Então, amado, o Senhor, na sua infinita sabedoria, conhecendo a incapacidade do homem de escolher, como Paulo falou, não há quem busque a Deus. Então o Senhor preparou o caminho. Ele nos conheceu de antemão espiritualmente, então ele nos estabeleceu um destino previamente estabelecido. E isso é um ato de amor. Imagine Deus lá, nos conheceu, olha, meu plano vai ser colocado em prática. O meu povo, os meus filhos, meus espíritos vão se manifestar em carne, vão participar de carne e sangue. Só que lá no mundo eles não vão ter capacidade de me escolher. Não vão ter. Eles vão ser religiosos, eles vão ser ateus, eles vão ser o que for. Capacidade de andar nos meus caminhos, eles não vão ter. O que um pai amoroso faria? E Deus fez. Preparou o caminho para os seus filhos. Ele nos predestinou para sermos filhos. Predestinou para nós nascermos nesse mundo como uma semente boa. Graças a Deus por isso. Ah, Cristiano, mas e a semente má? Eu não tenho nada com a semente má. Isso é plano de Deus, hein? Mais uma vez eu recomendo a mensagem que está no link aí. Sobre as duas sementes. Eu estou falando da semente boa. Deus predestinou a semente boa. Deus nos adotou. Ah, mas como assim adotou, Cristiano? A gente não era filho no espírito? Sim, amado, mas a partir do momento que você se manifestou em carne, você passou a ter outro pai. Aquilo que nós falamos, nós temos os pais segundo a carne. No espírito sempre fomos filhos de Deus. Mas quando você se manifestou em carne, agora você teve ou tem um outro pai. Você tem mãe. Então o Senhor nos adotou por quê? Porque nós somos filhos agora inteiros. Corpo, alma, espírito. No espírito sempre fomos filhos. No corpo nós fomos adotados. Quem recebe essa palavra? Por que tudo isso? Porque Deus predestinou aqueles que Ele conheceu de antemão. Efésios 1, 4 e 5, nova versão internacional. 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele. Note o nele, é importante você entender nele. Por quê? O que está dizendo ali? Que o critério foi dele. As pessoas pregam esses versículos e dizem assim, não, porque Deus ele sempre soube quem ia aceitar Jesus. Então ele escolheu o povo baseado nisso. Deus predestinou o povo baseado no livre-arbítrio. Onde você encontra na Bíblia isso? Desculpe, amado, em lugar nenhum. Porque ele nos escolheu nele. O critério é dele. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. E em amor nos predestinou. Predestinação, um ato de amor. Meus filhos serão incapazes, então eu vou predestiná-los porque eu os amo. Então, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o livre-arbítrio que eles terão de aceitar Jesus no futuro e passar um óleo na cabeça e tomar Santa Ceia. É isso? Não. Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nunca iria usar o critério humano para escolher, para fazer nada. O critério sempre é dele. Então a escolha foi conforme a sua vontade. Ah, mas isso é injustiça. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, amados, o amor de Deus pelos seus o fez se manifestar como homem, morrer por nós. Ele veio por nós. Ele passou todo esse sufoco aqui da vida terrena por nós. João 3,16. Esse aqui é um versículo maravilhoso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você diz que um cristão perece, você está pisando no que Jesus fez. Você está negando a obra de Cristo, porque ele se manifestou como Filho de Deus para morrer por nós, para que nós não perecêssemos. Quem recebe essa palavra? Muitos usam isso aqui, inclusive, como prova, entre aspas, do livre-arbítrio humano, né?
Tá vendo? Ó? Ele se manifestou para que todo aquele que nele crê. Eu te pergunto, quem são todos esses? Quem são? São aqueles. Você lembra do primeiro versículo? Aqueles que de antemão conheceu. Pois é, todo aquele que crê são aqui. A palavra aquele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Todo aquele que crê. Quem é aquele? Ou quem são aqueles? Os que ele conheceu de antemão. João 10, 26. Mas vós não credes, olha só, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Hein? Pegou aí, você que está na gravação aí? Todo aquele que nele crê é quem é ovelha. Todo aquele que nele crê é quem é semente boa. Esse versículo não fala, o versículo anterior que nós lemos, João 3,16, ele não fala de livre-arbítrio. Ele fala de todo aquele que crê. Quem crê? Os que são ovelhas. Por quê? Vós não credes. Olha o motivo, tá vendo esse porquê? Esse porquê aqui é motivo. Vós não credes. Qual o motivo, ô Jesus? Porque não sois das minhas ovelhas. E aí você se lembra, sabe aquele que nós lemos anteriormente? Que Jesus falou, olha, vocês consultam as Escrituras atrás da vida eterna, e elas falam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Sabe por que não queriam ir a ele? Porque não eram das ovelhas. O homem sem a direção de Deus, ele não consegue escolher Deus. Percebe isso? Por isso que a predestinação é um ato de amor. Mas de amor por quem? Pela boa semente, pelos escolhidos desde diante da fundação do mundo, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores. Muitos não querem ir a Jesus para terem vida. Mas nós quisemos. Por quê? Porque temos capacidade? Não, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos capacitou para querermos ser dele. E você não é porque você quis, você é porque você sempre foi. Você entende que não há querer humano nisso? É o poder de Deus. Então, amado, você que está assistindo a gravação, está sendo convencido disso, não lute contra a verdade. Ao contrário, se aprofunde em conhecer a verdade. Um dia eu, Cristiano França, também defendi muito. Eu prego desde 15 anos de idade. Eu defendi muito o livre-arbítrio. Toda vez que eu pregava, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Porque os líderes me impulsionavam a isso. Cristiano, quando você pregar, cara, tem que fazer o apelo. Por quê? Porque eu acreditava em livre-arbítrio e me ensinaram o livre-arbítrio humano para a salvação. Amado, quando o Evangelho foi revelado ao meu entendimento, eu parei de lutar contra a verdade. Nunca fiquei questionando a verdade, porque está escrito. Só crê quem é ovelha. Aqui, está escrito, João 10, 26. Aqueles que não quiseram ir a Jesus, não quiseram porque não têm capacidade, não tinham. Nós tivemos a capacidade de crer. Por isso que Paulo fala que o crer nos foi concedido. Paulo fala, vos foi concedido não somente crer, mas padecer por Jesus. Então, quando você crê, é porque você foi escolhido e Deus te concedeu esse privilégio. Então, amados, por que hoje nós podemos dizer que somos mais que vencedores? Hein? Porque fazemos campanha para ficar milionário e compramos objeto na igreja e lutamos. É isso? Não, nós somos mais que vencedores porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Para encerrar, Romanos 8, 37 ao 39. Mas em todas estas coisas, se você ver o contexto, estas coisas são dificuldades, são várias situações tremendas e terríveis que o apóstolo Paulo vivenciou, e ele deu exemplos de várias coisas, Ele fala, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É por ele, é pelo amor dele. 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presentes, nem um porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que você nunca, note na gravação, você que está ao vivo, porque você nunca será separado do amor de Deus? Porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo para isso.
Não é a sua capacidade, não é porque você é santarrão, porque você sacrifica, porque faz e acontece. É porque Ele te escolheu, te amou, te predestinou, te ungiu, te abençoou com todas as bênçãos. E isso sim nos garante, jamais seremos separados de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.